Irmãos queridos, nós vamos hoje avançar no terceiro estudo no sétimo mandamento, Êxodo 20, 14. Na primeira semana tivemos uma visão geral. Semana passada eu falei do sexo antes do casamento, e hoje vamos falar do sexo no casamento segundo o propósito divino. E nós vamos trabalhar dois textos nesta manhã, começando com o texto de Hebreus 13, verso 4, que é um texto bem conhecido, sobre essa importância de compreendermos como que deve ser a nossa caminhada conjugal, né, o projeto de Deus sobre a vida matrimonial. E a primeira questão que a gente aborda é a santidade do leito. Nós vivemos num tempo em que o conceito de pureza e santidade no casamento tem sido banalizado. Os vários setores da sociedade têm um ataque violento à vida do casamento. Há uma tentativa, uma busca de destruição dos valores pelos quais Deus nos colocou para nos proteger. Essa é a grande verdade. E a gente vai olhar biblicamente, irmãos, que os ataques sempre existiram, né? Porque a Bíblia trata desse assunto, e nós vamos concentrar nos dois textos do Novo Testamento, mas desde o Antigo Testamento há sempre uma defesa da vida matrimonial. Há uma busca de perversão dos valores do relacionamento conjugal. E o autor de Hebreus, ele então vai começar falando de honrar o casamento, manter o leito puro, e ele encerra o versículo trazendo uma advertência. Deus julgará os impuros e adúlteros. Então, ele começa com o casamento como uma instituição honrosa. A honra é o reconhecimento de valor. O contrário que nós vemos no mundo, nós somos chamados para dar o devido valor ao casamento. Porque do casamento vão surgir as novas pessoas. Por isso que o relacionamento do casal, ele precisa ser preservado. Então, o mandamento não adulterarás, ele é uma busca de proteção à vida humana em todos os sentidos, do casal e dos filhos. Não é só uma proteção do casal, não é só a proteção dos filhos, é uma busca de proteger o núcleo que mantém a sociedade.
Semana passada eu citei, e vou citar novamente, a eleição do prefeito de Nova York. Eu não sei se os irmãos viram, ele vai destinar 16 bilhões para financiar mudança de sexo em criança. É claro que não será nas famílias muçulmanas, só nas famílias cristãs. Que a família muçulmana, eles não admitem isso de forma alguma. Mas, na sociedade americana, eles vão investir só na cidade de Nova York, né, 16 bilhões para mudança de sexo na infância. Isso é desonrar o matrimônio. É desonrar o matrimônio. Por isso que a visão cristã do casamento, ela é uma visão a qual a nossa caminhada, as nossas decisões, elas precisam honrar esse matrimônio. Por que honrar esse matrimônio? Em Gênesis 2:24, quando tem o primeiro casamento, e Deus diz, deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, aí está o estabelecimento da nova família, do novo núcleo familiar. Porque nós somos geração após geração. Esse é o princípio bíblico. E sempre a nova geração, sempre a nova geração. E ele está fundamentado no casamento. A estratégia muçulmana que nós estamos vendo na Nigéria é de matar cristãos, né? Nós temos acompanhado aí essa estratégia de eliminar. E na Europa e nos Estados Unidos, a estratégia é uma conquista de espaço. Quanto mais tiver pessoas que mudam o sexo, vai ter menos filhos, uma menor quantidade de filhos. E os muçulmanos entram tendo 5, 10, 12 filhos. Então, eles crescem e os cristãos diminuem. Jesus reafirmou este mesmo princípio lá em Mateus 19, e o apóstolo Paulo, ele vai também, em Efésios 5, exaltar a união conjugal como um modelo para que a igreja cresça e as famílias sejam fortificadas. Essa honra, ela passa por, então, reconhecer que o casamento é um pacto sagrado entre homem e mulher. É uma aliança. Por isso que, simbolicamente, nós usamos aliança como marca do nosso casamento. Ele é algo instituído por Deus e oficializado pelo poder civil, nos países onde existe poder civil. Nós, no Brasil, temos o casamento civil, mas ainda no mundo existem países que não existe casamento civil. Então, o casamento é só um contrato entre famílias, o que era no contexto de Israel. Não existia casamento civil. O casamento era feito entre famílias. E, com isso, as famílias se uniam e aquele laço era estabelecido. Essa honra também passa por viver a fidelidade, o respeito e o amor mútuo. O mandamento, ele é muito mais do que uma defesa do casal com relação à fidelidade sexual.
porque ele busca essa honra também no respeito ao outro como imagem e semelhança de Deus. E isso é muito importante para nós. Essa honra reconhece no cônjuge que ele é imagem e semelhança de Deus, então, desta maneira, ele deve tratar o outro com respeito e com amor mútuo. E resistir à banalização e ao desprezo por essa aliança divina. Em nosso tempo, a banalização através de escritos, de imagens, de filmes, tudo isso está sempre nessa busca de banalizar o casamento. Por isso que a igreja, ela é um foco de resistência. Assim como nós ouvimos aí que o povo lá do sul do Chile é resistente, nós, como igreja, somos resistentes a essa banalização. O segundo aspecto que ele aborda é que o leito deve ser mantido puro, sem mácula, sem mancha. O leito aqui representa a intimidade conjugal. O autor de Hebreus diz que ele deve ser sem mácula, ou seja, sem impureza, sem infidelidade, sem distorção. O Brasil tem um trabalho sendo feito para a aceitação, primeiro vem a aceitação popular e depois a legalização do trisal, né? Que é o casamento entre 3 pessoas, pode ser 2 homens e uma mulher, 2 mulheres e um homem, 3 homens ou 3 mulheres. Então, já há esse trabalho na sociedade, vai jogando, e depois caminha para a legalização, tornar isso oficial. Em muitos países isso já existe, assim como também existe casamento incluindo animais, né? Os animais de estimação. Os irmãos já devem ter visto que no Brasil já tem pessoas que deixam herança para o animal. Então, as coisas, irmãos, elas vão sendo introduzidas, né, devagar. De vez em quando a gente brinca lá na equipe ministerial, né, nossa reunião quarta-feira, quando é que vai permitir os pets no culto, né? Porque assim as coisas vão. Porque já tem igrejas que permitem, tá? Já tem igreja que permite pet no culto. Aí você vai ter ali no hall a sacolinha, né? A ideia é essa. Porque isso não tinha no shopping, né? Já há muitos anos que os shoppings aceitam. As coisas vão sendo introduzidas aos poucos, numa expressão bem nossa, né? Em doses homeopáticas, né? Para que as pessoas não sejam chocadas. Aí, daqui a pouco, passa a ser normal. Mas, no mundo, nós já temos, né, pessoas, países que permitem o casamento com animais. Essa semana, no Japão, teve o primeiro casamento de uma pessoa com a inteligência artificial. O homem era casado, largou a mulher e se casou com a IA. Ele deve ter suas razões, né? Mas, gente, tudo tem razão, a pessoa não faz isso por nada, não, mas ele tem alguma motivação para fazer, né? Não sei qual, e olha que o Japão é uma sociedade bem conservadora, né? Mas nós já tivemos isso. Então, vai acontecendo essa perversidade, e esse leito sem mácula é a proteção de todas essas atrocidades. Domingo que vem nós vamos falar sobre os ataques, né, os inimigos do casamento. Vamos fechar essa série no 7º mandamento, porque, na verdade, vão se colocando coisas, não é, para mexer. Esse leito sem mácula,
ele tem a ver com o que falamos domingo passado, antes do casamento e durante o casamento. Então, você tem os dois aspectos dessa honra, né, com o leito sem mácula. O leito deve ser mantido puro, como dádiva divina que Deus nos deu, né? A gente lembrou aí do primeiro mandamento, né, que está em Gênesis 1:28, crescei-vos e multiplicai-vos. Então, Deus nos deu a sexualidade, nos dando esse poder de reproduzir, e esse poder é uma das imagens, é uma das coisas que manifesta a imagem e semelhança de Deus, que é a capacidade criativa que os anjos não têm, para fortalecer o vínculo da aliança. Por isso que nós precisamos cuidar constantemente do nosso relacionamento com Deus. Esse vínculo, ele vai construir a nossa história, como casal, como alguém que defende os princípios da palavra de Deus. Sempre nas nossas igrejas, por menores que seja em número de membros, a gente sempre percebe esse investimento das igrejas no fortalecimento da família, dos casais. Algumas com projetos maiores, outros com projetos menores, mas sempre há esse trabalho de fortalecimento, compreendendo que essa é a vontade de Deus e que isso faz o bem para a união. O mundo transformou essa bênção em idolatria do corpo, que é um outro aspecto que nós vivemos hoje. Tem um pastor amigo meu que ele vai numa academia de bairro e num horário que só vai idosos. E eu acho que ele é bem prudente, né? Porque a gente que frequenta em outros horários tem umas complicações. Tem que cuidar muito do que Jesus fala em Mateus sobre o olhar, né? Porque tem muitas pessoas que exageram nesse culto ao corpo, e esse exagero é uma busca de mostrar para o outro aquilo que ele tem. Que se fosse para ele só, estava beleza, mas existe toda a idolatria, atrás disso tem uma sensualidade muito grande. Aparece, então, a pornografia, que ela sempre existiu, né? Os irmãos já devem ter visto alguns documentários dos hieróglifos egípcios, e lá nas paredes já havia figuras de pornografia. Hoje, ela facilitou, né? Porque hoje está tudo no celular. Então, hoje, as pessoas têm um acesso a isso muito grande, mas sempre teve. O adultério e a promiscuidade, né? Porque essa vivência com vários parceiros, né? Que é extremamente estimulado pelos meios de comunicação, que é ter muitos parceiros, que é isso que é a grande felicidade. Mas Deus chama o seu povo à santidade do seu corpo. Por isso que esta é a vontade de Deus, como diz aí o apóstolo Paulo, a vossa santificação, que vos abstenhais da imoralidade sexual. Abster significa não ter nenhum envolvimento, manter uma total distância. E a terceira afirmação, do verso: Deus julgará os ímpios e adúlteros.
A pureza conjugal não é apenas um ideal moral, é mandamento divino. Tudo está contido nesta pequena afirmação de Êxodo, capítulo 20, verso 14, não adulterarás. O próprio Antigo Testamento vai trabalhar esse mandamento em muitas leis, e o Novo Testamento vai aprofundar os conceitos. Haja visto que Jesus fala em Mateus 5 sobre o adultério acontecer no coração da pessoa, na mente da pessoa. Deus julgará os impuros, aqueles que vivem na fornicação, isto é, relações sexuais fora do casamento. Quando a gente pensa em julgamento de Deus, a gente tem que pensar nos dois aspectos, o físico e o espiritual. É plenamente comprovado o perigo que as pessoas que têm vários parceiros sexuais se expõem às muitas doenças. Isso aí é inegável, apesar de haver esse estímulo na sociedade para isso. Mas é inegável que as pessoas têm informação sobre as questões físicas, né? As doenças físicas e até a esterilidade que pode acontecer com pessoas que contraem algum tipo de doença. E eu já afirmei aqui para os irmãos que tudo gira em torno de proteger o primeiro mandamento. Então, Deus não quer ninguém estéril. Não quer. A esterilidade existe em consequência do mal no mundo. Isso aí é sem dúvida nenhuma. Então, o pecado entrou no mundo, com isso ele trouxe todas as doenças e as sequelas da vida do homem no pecado. E as questões físicas que pode levar até a esterilidade, também é algo que Deus, ao condenar, ao julgar, está protegendo a família e protegendo a prole que há de vir. Mas também tem o julgamento emocional. Semana passada eu falei um pouco sobre isso aqui. O envolvimento com vários parceiros, que vai gerar na pessoa comparações. Nós somos muito tendentes a comparações. E comparou, vai gerar algum tipo de frustração. Por isso que o ideal de Deus é que o homem e mulher se casem virgens, sem ter tido relação com ninguém antes, para que não haja nenhum tipo de comparação. Então, os dois vão se realizar dentro daquilo que eles conhecem. Não há comparação. E o juízo espiritual, não deixa de ter. A culpa ela está presente na humanidade. De vez em quando a gente ouve alguns até pessoas que se intitulam pastores falando que a religião ela gosta de colocar culpa, mas Deus não põe culpa. Isso é uma mentira do diabo. Quem põe a culpa é Deus mesmo. É só ler Gênesis 3. Deus ali põe juízo sobre os homens. Então, a culpa, ela vem pela ação de Deus no homem. É Deus que coloca a culpa no homem mesmo. Porque ele é declarado como responsável pela atitude que ele tomou. Por isso, os impuros e os adúlteros, eles vão carregar esse juízo de Deus. Vão ter as penas de alguém que se envolve ou que abandona o projeto de Deus.
E tem o texto aí de Provérbios 6:32, né, está ali. O que adultera com a mulher é falta de juízo, destrói a sua alma o que tal faz. Então, há uma consequência pesada, e essa é a advertência de Deus. Terminando essa parte do Hebreus, algumas considerações importantes. Honrar o casamento e manter o leito puro é um testemunho vivo de que Cristo reina em nossa vida familiar. Irmãos, nosso primeiro lugar de atuação cristã é dentro de casa. Não significa que não vamos ter problemas, porque temos problemas. Somos humanos contaminados pelo pecado. Temos problemas porque homem e mulher têm muitas diferenças. Temos problemas porque fomos criados em lares diferentes, com cultura diferente, e ao juntar, até acontecer essa harmonização, que ela pode vir por amadurecimento no relacionamento e pode vir também por cansaço. Né? A gente que está mais velho de casa, né? Tem umas coisas que você fala assim, vou mexer com isso mais não. Não vai mudar mesmo. Então, algumas coisas pelo cansaço. E não vai mudar mesmo. Aprenda a conviver. Porque nós somos diferentes, a nossa essência não vai mudar. Os costumes que nós recebemos lá dos nossos pais, eles vão permanecer. Não tem como. E os filhos ficam adultos, né? Também criam as suas manias, e a gente acaba absorvendo. Né? Na hora que o pastor Eduardo estava falando aqui de Deus Pai, né? É interessante que, em momento algum, Deus é avô. Né? Eu falei, dá para pregar um bom sermão nesse negócio, não é, Eduardo? Por quê? A nossa ideia de avô é o quê? O filho faz tudo, o netinho faz tudo que quiser, não é assim? Porque eu não sou responsável por educar ninguém mais, não, já eduquei os meus, né? Então agora o netinho faz tudo. O pastor Sérgio Macharete, muita gente boa, né? Muito rígido, criou os filhos, assim, 2 filhos só, bem duramente, aí quando vieram os netos, e os filhos ficaram revoltados, né? Porque quando meninas não podiam nem entrar na biblioteca do pai, que era a preciosidade, e os netos estavam subindo em cima da mesa, pisando nos livros do avô, e os filhos ficaram revoltados, né? Mas é assim, então Deus não é avô, Deus é sempre pai, e Ele é responsável por nos educar e nos conduzir. Por isso, nós, como crentes em Cristo, nós aprendemos com Ele a santificar como um testemunho diante da sociedade, mas o nosso primeiro campo é dentro da nossa casa. Paulo, em 1 Coríntios 6,18, diz, fugir da impureza. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Toda vez que eu leio esse versículo, eu me lembro de um episódio da minha vida, em 1980 e alguma coisinha, que o navio da OM veio ao Rio, né, eu morava em Volta Redonda, e nós fomos lá no navio. Foi a primeira e única e última vez, e que não vai se repetir, que eu vou pisar no navio, né, porque esse negócio dá medo. Mas o navio estava atracado no porto, né? Então eu tive coragem de entrar no navio. E lá a gente ouviu uma palestra. Naquela época era uma novidade, né? Videocassete, né? Televisão. E aí, Cristiano? Tecnologia avançada da época. Na época era, gente. E o pastor que estava pregando, ele falou
de 3 situações legais, né? A Bíblia diz: resistir ao diabo, fugir da prostituição, que é esse aqui, e não vos conformeis com este mundo. E ele disse: tome a atitude certa com a coisa certa. Porque se você trocar, se você tentar resistir à impureza, você vai cair. Se você fugir do diabo, ele vai te pegar. E se você se conformar com o mundo, está perdido. Então, estratégia certa para a situação certa. Então, da impureza, foge. Foge porque nós somos frágeis nessa área. Somos frágeis. Então, muito cuidado. Mantenha o seu casamento firme. O segundo texto que nós vamos trabalhar é 1 Coríntios 7, de 1 a 5, onde Paulo vai trazer instruções específicas sobre a vida sexual do casal, à luz do mandamento lá do Gênesis 20. E ele começa, então, com o verso 1. Quanto ao que me escreveste, é bom que o homem não toque em mulher. Isso aqui dá pano para manga na discussão aí dos teólogos sobre o que Paulo queria dizer, né? Aí a gente vai dizer que Paulo teve um casamento traumatizante, que ele era separado, né? Outros vão dizer que o espinho na carne de Paulo era os desejos sexuais, por isso que ele fala para não tocar em mulher, uma série de coisas. Ninguém define exatamente lá no céu, a gente pergunta para ele, né? Na verdade, Paulo começa falando, parece que resposta em alguém que questionou algumas questões sobre a sexualidade do casal. Ou seja, ele não está dizendo para não se relacionar com mulher, porque o princípio bíblico é esse. Mas também ele não está falando da obrigatoriedade de todos casarem. A gente brinca muito, né? Nossa sociedade, e principalmente nós crentes, nós temos uma certa perseguição com quem não casa. Isso é verdade. Tem mesmo. Em tom de brincadeira, mas tem uma pressão muito grande sobre as pessoas que não se casam. Mas, na verdade, nós precisamos compreender isso, que é a nossa preservação. Não tocar em mulher, na verdade, Paulo está chamando a atenção do povo da igreja de Corinto para ter cuidado com quem se envolve. Irmãos, nós sabemos que a cidade de Corinto era extremamente pervertida. Era uma cidade portuária, né? Uma cidade onde tinha ali acesso aos navios, e na época era o meio de locomoção mais fácil usado comercialmente, né? E até hoje, né, os navios que carregam, inclusive aqueles negocinhos que a gente compra na Shopee, né? Vem tudo nos contêineres. De vez em quando a gente vê umas cenas daqueles contêineres caindo no mar, né? Porque é coisa demais, fica pensando, gente, é muito prejuízo, né? Mas deve já estar previsto no custo deles. Então, a cidade de Corinto é uma cidade extremamente pervertida. Então, Paulo está chamando a atenção para que os crentes de Corinto tomassem cuidado com quem se envolver. E a resposta de Paulo, ele vai também caminhar no sentido de admitir e respeitar as pessoas que decidem não casar. Né? Pessoas que decidem não casar por uma série de circunstâncias que a pessoa pode tomar essa decisão. E ele vai falar, nos versos 7 e 8,
sobre essa posição do celibatário. Ou seja, se a pessoa decide não casar, ela deve também ser respeitada no contexto da igreja. Diante do que Paulo apresenta, nós podemos, então, pensar qual o nível de importância do sexo na vida do ser humano. Esse autor, um dos autores que eu pesquisei, ele fala muito dessa idolatria do sexo. Ele trabalha muito isso, como se isso fosse a razão de viver. Então, ele olha para esse texto de Paulo, essa primeira afirmação, dizendo, olha, muito cuidado para que a sua vida não tenha um ídolo chamado sexo. Ou seja, cuidado com os seus relacionamentos. Para a nossa sociedade, que vive 24 horas sendo estimulado à sexualidade, é um grande desafio se manter dentro do casamento, se manter dentro de uma união, né, monogâmica entre homem e mulher. E esse cuidado é para que a sexualidade ela não tome conta da cabeça das pessoas e as pessoas vivam em função disso, que é aquilo que nós vemos. E essa perversão, ela é fruto de uma ideologia. Você pode, na internet, ver os 10 mandamentos, se eu não me engano, do Lenin. Um dos mandamentos dele, para se conquistar, é perverter a sexualidade da sociedade. Então, um objetivo claro de perverter, mudar valores, fazer com que as pessoas vivam em função da sexualidade, sem levar em consideração a responsabilidade. Porque a sexualidade, ela traz sempre uma responsabilidade. E não só porque vai gerar uma criança, mas a responsabilidade um com o outro, para que as pessoas não se sintam simplesmente objeto da sexualidade, mas que isso seja uma manifestação de um relacionamento amoroso. No versículo 2, vem então o antídoto contra a impureza. Mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada um o seu próprio marido. Então, ele vai mostrar essa necessidade do casamento como um antídoto contra as perversões sexuais. O casal, ele precisa se cuidar. Muito se discute no meio de pastores, né? E também a gente já ouviu em algum congresso, o casal pode usar objetos na hora da sexualidade? Você pergunta isso. Aí tem gente que acha que pode, outro acha que não pode, né? As opiniões variam muito. Você tem histórias de casais que usavam filmes pornográficos como estímulo à sexualidade do casal. Então, esses cuidados de como viver isso no casamento, para que seja preservada a pureza dos cônjuges, eles não se contaminem, mas se protejam para que a sexualidade não perca o seu valor. Porque, senão, simplesmente vai olhar um para o outro como um objeto, para o seu próprio prazer. Mas a visão cristã é da realização plena. E para isso nós temos na Bíblia
um livro que te ensina a sexualidade. Qual que é? Cantares, gente. Pode ler Cantares, viu? Pode ler na linguagem de hoje, que melhor ainda, porque senão as linguagens antigas, né? Mas na linguagem de hoje fica bacana. Bom, eu creio que aqui a maioria cresceu na igreja, não cresceu? Né? Qual adolescente que nunca leu Cantares? Eu sempre falo, gente, adolescente pode ler Cantares, não. Não é? Mas todo adolescente lê Cantares, gente? Se você não leu quando era adolescente, perdeu a oportunidade, que eu li. Né? Não porque eu li a Bíblia toda, mas a gente lia com interesse de compreender ali todo o jogo de amor que tem em Cantares, e é verdade. Né? E olha que, se você já leu Cantares assim detalhadamente, você sabe que Salomão, ele escreveu Cantares para uma mulher só. Foi para as 1000, não. Escreveu para uma mulher. E, provavelmente, ela era africana, porque lá diz que ela era negra. Quem já tinha prestado atenção nesse detalhe? O Eduardo, só o pastor Eduardo. Só o pastor, gente? Viu como é que o pastor lê esse negócio? A Aline também. Ô, Naô, você tem que ler mais Cantares. A Aline já percebeu, você não, hein? Hã? Mas tudo indica que ela era negra, porque ela fala da cor da pele dela. Né? Então, ele escreveu para uma mulher, e ali há toda uma descrição da paixão, né, de Salomão. Se ele fosse santo, eu seguiria, porque eu também gosto das pretas. Né? Lá em casa já é combinado. Se a Anacleide ficar viúva, vocês sabem que viúva é quem morre, né? Eu caso com uma mais pretinha. Né? Mas aviso para ela que filho vai ter mais não. Né? Já estou igual o Abraão lá, já passou. Né? Questões práticas. O sexo não vivido satisfatoriamente aumenta a propensão ao pecado da impureza. Por isso que, por mais que alguns não gostem do jeitão daquele pastor brincalhão, como é que é o nome dele? O Cláudio Duarte. Ele fala muita coisa séria, gente. Tem gente que acha que ele, às vezes, exagera. Tenha paciência. Né? Todos nós exageramos alguma coisa. Tem gente que acha que domingo à noite eu exagerei. Né? Não, chegaram a perguntar se eu não tinha tomado remédio essa semana. Né? Então, todo mundo exagera em algum momento. Então, de vez em quando, também ele faz uns negócios que parecem exagero, mas ele fala muita verdade, desse cuidado do casal, né, na vida sexual, um proteger o outro. Né? Eu não vou repetir as coisas dele aqui, não, tá? Pode ficar tranquilo. A sexualidade, alguém disse certa vez que é a maneira que Deus inventou para o adulto brincar. Já viram a satisfação de criança brincando? A irmã Adriana, alguns aqui conheceram, né? Casada com o irmão do Carlão. Esqueci o nome dele. Hã? Durval. Diz ela que a menininha dela uma vez estava brincando. E criança, quando vai brincar, esquece de fome, faz xixi na roupa, é assim mesmo, não quer beber água, não lembra nada. Aí disse que ela disse, não, minha filha, tem que vir. Diz que a menina chegou e perguntou assim, mãe, no céu nós vamos brincar? A mãe cometeu um erro teológico sério, falou, não. Aí ela falou, mãe, então não quero ir para o céu. Ela está certa. Se a gente não vai brincar no céu, gente, eu não quero ir para lá também, não. Porque felicidade é brincar. Lembra das suas brincadeiras preferidas, aquele tempo que a gente podia brincar na rua, até 10 horas da noite? Brincar de queimada, de pique-esconde, jogar pedra nos outros. Guerra de mamona, gente, guerra de mamona era bom demais. Não é? Aquilo era, aí chegava, você tomava banho de tarde, ia brincar, voltava e só lavava os pés. Tudo suado, né? A gente só lavava os pés.
Está preocupado com isso, que bate na cama lá e dorme, suja a cama toda. É a felicidade. Então, alguém disse, numa palestra de casais que eu ouvi, é que o sexo é brincadeira de criança. Deus nos deu isso para a gente continuar brincando. Porque a vida adulta é muito séria. A vida adulta tem muito boleto, né? A gente está sempre pensando no que vai vencer amanhã, como é que eu vou pagar as contas. Então, a sexualidade ela veio para trazer esta alegria, essa diversão para nós. Vamos embora, porque a hora passa e eu falo demais. A busca altruísta, o marido concede à esposa o que lhe é devido e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Paulo faz aqui um jogo de palavras, irmãos, muito importante para mostrar esse pertencimento. E não é um pertencimento escravo, né? Vira para a mulher, você tem que cumprir sua função. Não é isso. É um pertencimento de alegria, de estar com o outro e viver com o outro. O mandamento, ele quer proteger esse relacionamento. Paulo está falando de nós fugirmos do egoísmo, porque nós temos uma tendência forte ao egoísmo. E essas palavras que ele traz aí é justamente para mostrar que o relacionamento do casal, ele é um relacionamento onde os dois estão juntos, se tornam uma só carne. É essa proteção para a nossa vida, para que não sejamos egoístas, que é uma manifestação da infância, né, da infantilidade. O pastor Hernandes Dias Lopes tem essa frase bacana: o fazer sexo antes do casamento é pecado, não fazer sexo depois de casado é pecado. Então, há um comprometimento do casamento. E quando Paulo trata disso, ele não está falando simplesmente, né, da obrigação, mas dessa caminhada. É claro que vai acontecer momentos onde não vai ter o relacionamento sexual, né? Nós que temos filhos, lembramos bem, né? Os 40 dias antes de nascer o bacuri, e 40 dias depois é jejum. E a Bíblia já ensinava isso lá no Antigo Testamento, e hoje a ciência diz isso mesmo, porque é a proteção do corpo da mulher. Né? Eu, quando fazia casamento, eu sempre falava com o rapaz, para ele saber, né? Porque às vezes casa na ilusão. Como é que o Cláudio Duarte fala? Casou para ter sexo? Acha que vai ter sexo todo dia? Casa para você ver. Né? Então, ele fala em tom de brincadeira, mas é porque você tem as questões, a pessoa está passando mal, a pessoa viajou, né? Tem tudo isso. Mas esse é um comprometimento do casamento. Aprender com o apóstolo Paulo essas orientações e ensinos verdadeiros nessa fuga do egoísmo. Diálogo e consentimento. Olha os versos 5 e 6. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e, novamente, vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E isto vos digo com concessão e não por mandamento. Paulo está recebendo, dando essa orientação, e ele diz, olha, eu não recebi mandamento sobre isso. A palavra concessão aqui é a ideia de que ele está trazendo uma orientação prática para a vida, mas que sabemos que está dentro do contexto
de Êxodo 20, verso 14, que é o mandamento da proteção da vida íntima do casal. Não se deve ocorrer a privação de um para o outro, mas que os dois se realizem e vivam o quê? O diálogo e o consentimento. Alguns casais, às vezes, com o tempo, perdem o diálogo. Muitos divórcios acontecem depois que os filhos vão embora, porque o casal não aprendeu a conversar. Só conversava sobre o dia a dia, sobre os boletos, sobre os filhos, problemas, né? Nessa faixa dos filhos em crescimento e criação, irmãos, de 0 até os 20, se você fizer pesquisa, e já existem pesquisas sobre isso, o principal assunto que os pais querem ouvir é a criação de filhos. Mas deveriam ouvir, interessar por comunicação, sobre sexualidade do casal, porque os filhos são importantíssimos, mas eles vão embora, e o casal fica. Se você não se cuidar, a gente brinca assim, vai olhar um para o outro e fala assim, mas quem é você? Né? Porque não se conhecem mais. Aquelas motivações lá do passado para namorar e estar junto, passou. Então, é necessário essa preservação do casal, esse cuidado. E Paulo fala da ação maligna, porque Satanás vai olhar e falar assim, esse casal, eles não estão mais juntos, estão dormindo, eles têm cama separada, é a minha vez. E aí ele vai colocar um agentezinho dele lá, um agentezinho vai agir lá para poder destruir a vida familiar. E com isso, o casamento pode ser destruído e perder todos os valores, porque Satanás, ele é astuto, ele não perde tempo. O projeto de Deus para o sexo, no casamento, né, busca o altruísmo, né, que é viver em função do outro, buscar o outro, também proteger, né, o casamento e preservar o relacionamento constante do casal. O sexo no casamento exige diálogo franco e muito consentimento. Precisa-se de ler sobre o assunto. Se tem oportunidade de ter um encontro de casais, né? Nossa igreja esse ano não fez encontro de casais, né? Tem acho que uns 2 ou 3 anos que não faz. Mas a gente já fez muitos encontros. Tendo oportunidade, vai ouvir. Mas eu já tenho 40 anos de casado. Não importa. Vai lá ouvir. Se você não aprender nada novo, você pode ser referência para quem está começando a jornada. E poder testemunhar que você está na história de alguém por 40 anos. Né? Eu estou com 37, estou com medo de chegar aos 40, porque a vida começa aos 40, né? Mas eu acho que aos 40 do segundo tempo. Né? Está mais para lá do que para cá. Questões práticas. Faz quanto tempo que você conversou abertamente com a sua mulher ou marido sobre sexo? Essa é uma pergunta. Né? Conversa sobre isso. Ou só fala do Cruzeiro, do Atlético, da política, né? Fala dos filhos, reclama dos aborrecimentos, reclama que está tudo caro, nem vai com a mulher no shopping. Qual a última vez, maridos,
que vocês foram com a esposa, só vocês dois, passear. Não precisa ser rico assim, igual o Mauro mas a Lucinha, que foram lá para o sul do Brasil, não. Né? Porque isso aí é só para a gente, né? Mas vai no shopping Patinho, que gasta R$250 só, gente. É porque no shopping não gasta menos que isso, não. Viu? Não gasta menos, não. Viu? Você que tem seu cachorrinho, pode levar o cachorrinho no shopping, né? Um dia eu sentei na área dos cachorros, eu não sabia nem que existia. Sentei, estou olhando aquele povo com cachorro à minha volta. A Rebeca falou, pai, por que você está aí? Eu falei, estou sentado. Mas é a área dos cachorros. Não é? Aí eu quase saí latindo de lá. Né? Mas é muito importante isso, né? Sair para alguma coisa, juntos, né? Poder conversar, bater papo. A gente tem um inimigo muito forte, né? As mulheres, principalmente, eu falo da minha, ela não está aqui mais, não, já saiu, né? Menino tal do celular, ou batalha espiritual, né? O tempo todo. De vez em quando eu mando mensagem. Vai que lê, né? Vai que lê. Né? Mas, por azar dos pecados, costuma ler tudo menos a minha. Eu fico mais bravo ainda, né? Fala baixinho. Irmãos, caminhando aqui para o nosso encerramento, o sexo no casamento é uma das formas de fugir da idolatria sexual. O sexo no casamento é um antídoto contra a impureza sexual. O sexo no casamento é uma busca por conceder ao outro a satisfação sexual. O sexo no casamento exige diálogo franco e mútuo consentimento. São princípios, irmãos, para nós vivermos. A santidade do leito sem mácula, do leito é o reflexo da santidade do coração, o qual nós devemos preservar diante de Deus. E aí termina com minha prata para Cristo. Viu? Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, por esta manhã, obrigado pela Tua palavra de desafio à obra missionária que ouvimos, obrigado por esse tempo de reflexão sobre a vida íntima do casal, aquilo que o Senhor preparou para que nós vivêssemos. Obrigado, Senhor Deus, porque é fruto do amor do Senhor por nós. Obrigado porque o Senhor tem preservado os nossos relacionamentos. Obrigado porque o Senhor tem formado novos casais para constituírem família, terem filhos e serem bênção nessa terra. Te louvamos e bendizemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe você que está em casa, também que está caminhando conosco no ensino, e semana que vem fecharemos, então, o 7º mandamento. Um abraço a todos.